Olá, muito bom dia, graça e paz abundante ao seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um devocional na presença do Pai. Uma experiência diária de paz e alegria. Glória a Deus. Vamos entrando aí para a gente começar a nossa live. Que bom que você está acordado nesse feriado, né? Essa sexta-feira abençoada que o Senhor preparou para nós compartilharmos aqui do Evangelho, para nós sermos edificados na palavra de Deus. Isso é tão tremendo, né? Tão poderoso, tão oportuno, e que nós paremos um pouquinho para conversar da bondade de Deus. Me fala aí a sua cidade que você está assistindo. Grande abraço aí para todos os irmãos que estão entrando aí agora. Deus abençoe a Kessia, muitos irmãos aqui, a Esther, Ana Dalva, bom dia. Cris, bom dia, bom dia. Caminho do City Quaker, isso mesmo, daqui a pouco eu tô lá também. Juliana Bernais, Lisboa, Portugal. Bom dia, pessoal de Porongatu, Goiás. Grande pastor Eduardo Jussara, firme aí com a gente todo dia, né? Simone, graça e paz. Edemilson, Cuiabá, bom dia pessoal de Vitória, do Espírito Santo. São Luís dos Montes Belos, grande abraço aos irmãos de Arroio do Sal. Pessoal de Curitiba, vou estar em Curitiba, eu acho que esse mês ou mês que vem, ministrando aí para os irmãos. Bom dia pessoal de Rio Grande do Sul, um abraço para Ana Lúcia, lá na Geórgia. Deus abençoe os irmãos também em Santa Bárbara de Goiás, Rio Verde, Nova Iguaçu, Itatiba. Bom dia, irmãos aqui da Videira do Bueno, também Torres, Vinícius. Bom dia, Maria de Itatiba, São Paulo. Amanhã estarei em São Paulo ministrando na Conferência dos Vencedores. Um abraço a todos os irmãos de São Paulo. Nós estamos com o devocional aí, tá bom? Bom dia, pessoal do Rio de Janeiro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ana Paula, uma alegria estar aqui com os irmãos. Glória a Deus por isso. Bom dia, Videira e Patinga, Ribeirão Preto. Glória a Deus, irmãos realmente de todos os lugares, né? Glória a Deus, gente, que bom. O Senhor é bom, o Senhor nos ama. Obrigado, Paulo Corretor, pelo primeiro selo aí doado. Bom dia, meu irmão Marco Pedrosa, acordando cedo aí no feriado. Deus te abençoe, meu querido. Olha, gente, nós estamos hoje juntos do Senhor com você. E hoje, nosso 29º dia, mês de março. Vamos escrever aí o tema da nossa live. Deus honra a fé. Escreve aí para mim. Deus honra a fé. Todo mundo escrevendo aí, Deus honra a fé. Esse aqui é o tema da nossa live. Deus honra a fé. Escreve pra gente aí. Cada dia uma porção do Evangelho, de esperança, de fé, de promessa, para compartilharmos com o Senhor. Já clica no aviãozinho aí, marca 50 amigos. Bom, tô arrumando aqui já vai clicando aí, vai marcando seus amigos. Lembrando que a gente tem aqui, tô aqui com a minha trilha de música. Lembrando você que nós temos 4 trilhas musicais exclusivas para os irmãos que querem orar com um instrumental, né, precioso. Nós fizemos essas trilhas, elas estão no meu canal no YouTube, Naor Pedrosa, PR Naor Pedrosa com Z. Se você não está inscrito lá, depois entra lá. Então, um abraço para os irmãos que estão assistindo por lá. E também pelo meu canal no TikTok, Naor Pedrosa com Z. Então, as trilhas de música estão no canal, tá legal? Você pode acessar lá, são 4 horas de música, 4 trilhas. Você pode orar com elas,
né? Ler a palavra, é instrumental, uma bênção. Lembrando também que nós temos aqui o nosso grupo de WhatsApp do Devocional. Se você não está no grupo, eu mando diariamente mensagens exclusivas para os irmãos que estão no grupo. Entra lá, não fique de fora, é só clicar no link da bio, tá legal? E participar com a gente. Se você não me segue, aproveita para fazer isso agora, já clica aí embaixo para seguir. Se você pode doar um selo, como o Paulo fez aí, eu quero agradecer a todos os irmãos que doam selinhos aqui. Eles são importantes para mim, porque eu posso patrocinar essa live. Que o Senhor te retribua aí muitas vezes mais. E se você não tem o seu livro ou quer dar de presente, de aniversário, que é o melhor presente que você pode dar, você pode adquirir no link da bio, tá legal? Muito bem, hoje o versículo que nós estamos compartilhando é um versículo muito especial, que é Deus honra a fé. Deus honra a fé, e o versículo é Josué, capítulo 10, verso 12 em diante. Olha o que a Bíblia diz. Josué, alguém escreve aí para mim? Josué, capítulo 10, verso 12 em diante. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olha só, obrigado Flávio Moraes pelo selo, obrigado a todos os irmãos aí que estão doando selos, tá bom? Que o Senhor te retribua. Essa é uma oração, é uma das orações mais incríveis e mais poderosas e mais malucas da Bíblia, porque essa é uma oração contra a lógica da ciência. É impossível, logicamente falando, cientificamente falando, isso aqui acontecer, essa oração ser respondida. Você sabe, Josué era o sucessor de Moisés, e ele estava conduzindo os israelitas ali pela terra prometida, e esse ato aqui que ele fez demonstrou uma grande fé no coração dele, porque ele audaciosamente fez um pedido impressionante para Deus. Ele simplesmente pediu para Deus parar o tempo. Falar: Senhor, para, porque nós estamos tendo a guerra, e se anoitecer nós vamos perder. E a Bíblia fala então que ele faz uma oração ordenando que o sol e a lua parassem. E isso é assustador, se você parar para pensar na lógica disso. E a Bíblia fala que Deus, no entanto, respondeu essa ousadia, respondeu essa oração. Impressionante, impressionante. Negócio chocante demais, porque quando você vai lá, você pode, nesse lugar onde isso aconteceu, lá em Israel, você pode perceber esse cenário. Mas como eu disse para você, o pedido de Josué era cientificamente impossível, porque ele estava desafiando as leis naturais, já que a Terra, ela orbita em redor do Sol. A Terra está orbitando. Então, quando Deus atende a audaciosa oração de Josué, embora o pedido fosse absurdo, cientificamente incoerente, Deus não repreendeu Josué. Deus não falou: Josué, você está louco, você não sabe o que você está pedindo, você nunca estudou lá na aula de ciência que a Terra está orbitando, você simplesmente quer que eu paro, né? Porque ele não parou a Lua e o Sol, na verdade ele parou a Terra. Querido Ícaro, obrigado aí pelo selinho, amado. A Terra teria que parar. Como que seria possível? Agora você vê que Deus não repreende Josué,
dizendo que ele fez um pedido absurdo, louco, e que não iria atender. Pelo contrário, Deus honra esse pedido impressionante que Josué faz, embora fosse até mesmo cientificamente incoerente. E isso nos dá muita confiança quando nós oramos, seja lá pelo que for. Por quê? Porque mostra algo aqui. Deus honra a fé. Deus ama quando a gente ora acreditando em coisas impossíveis, às vezes até absurdas. Às vezes até absurdas, porque essa é uma oração absurda. Deus honrou uma oração absurda. Está aqui registrado para produzir confiança e segurança em nós. Obrigado, Verediane, pelo selo, querida. Deus aprecia quando nós buscamos o impossível, quando nós confiamos em sua soberania. Escreve aí para mim: orações absurdas de fé honram a Deus. Orações absurdas de fé honram a Deus. Você pode escrever para mim essa frase? Orações absurdas de fé honram a Deus. Sei que parece estranho, mas é o que está acontecendo aqui. Eu estou só seguindo o texto com você. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero que hoje a sua fé cresça para orar por coisas absurdas, para orar por coisas incríveis, para orar por situações que é contra. Eu já tive experiências de fazer orações absurdas. Nem sempre elas são respondidas, claro. Um abraço, querida Vânia, minha cunhada amada. Mulher de Deus. Eu já orei por gente morta, já orei por tanta coisa. E Deus faz coisas. Não vi ainda um morto ressuscitar, mas já orei, porque eu creio. Não tenho problema de crer. Não me importa como Deus vai fazer, porque Ele já fez antes. E mesmo que Ele não tenha feito, Ele pode fazer. Deus não tem problema com milagres, porque Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural. E aqui Ele está mostrando que você pode ter confiança em fazer pedidos que aos seus olhos não faz sentido, é um absurdo, as pessoas vão certamente te criticar. Nós podemos aprender com essa história de Josué, quando nós fomos confrontados aqui com situações impossíveis. Eu quero desafiar você: não hesite em orar. Você está em situações impossíveis, não hesite em orar. Eu estive numa ocasião, num acidente horroroso de um pessoal conhecido meu. Cheguei bem na hora. Estavam ainda um preso ali nas ferragens, o outro já tinha sido jogado para fora do carro, a esposa. E na hora eu falei: meu Deus, me senti completamente incapaz, cheio de polícia, médico, gente. E o Senhor falou: vai nela e repreende o espírito da morte. Eu fui lá no chão, lá, e repreendi aquela hora com autoridade o espírito da morte. Depois eu fui lá no carro, quando ele ainda estava saindo das ferragens, repreendi ali, e graças a Deus eles sobreviveram. E aí, depois, passou tudo, ela me contou que naquele momento em que eu fui lá até ela, ela sentiu que ela ia morrer. E quando eu repreendi aquele espírito da morte, ela sentiu que algo saiu de cima dela. Era algo ali que talvez os médicos já estavam dando por morto, sem sentido, mas a oração do impossível, ela acontece. Deus faz coisas que nós não imaginamos. Então, no meio de uma crise, no meio de uma situação que não tem mais jeito, não tem mais jeito, pastor. Pois é, quando não tem mais nada a ser feito, considere a possibilidade de Deus. Considere a possibilidade de Deus. E quando nada mais tem o que ser feito, essa é a hora da oração impossível. Deus não exige que você entenda plenamente como as coisas vão acontecer, a complexidade dela. Ele só quer que você confie na capacidade dele de agir ao seu respeito,
Não se preocupe de como Deus vai fazer, aonde Deus vai fazer. Essas não são perguntas corretas. Simplesmente ore. Ore diante do impossível. Deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus. A sua oração vai honrar a Deus, porque você vai estar crendo que Deus faz coisas poderosas, grandiosas. E então isso é algo que realmente eu louvo a Deus. Eu até quero que você escreve aí para mim o pensamento do dia. Você pode escrever: ore, peça o impossível e espere Deus agir. Escreve aí para mim: ore, vírgula, peça o impossível e espere Deus agir. Ore, peça o impossível e espere Deus agir. Escreve o pensamento do dia aí. É muito importante que você se lembre disso. Você sabe? Então, o que eu quero falar com você hoje? Eu quero que você entenda que muitas vezes a nossa oração impede o limite de Deus. Deus não tem limite. E você não deveria limitar a Deus. Não limite o poder de Deus de agir na sua vida. Não limite o poder de Deus. Quantas vezes a nossa oração tímida tem limitado o poder de Deus? Deus queria fazer muito mais naquela situação, mas porque você foi tímido em orar, você foi tímido em pedir, você não viu tudo que Deus tinha para fazer. O Senhor queria fazer muito mais, mas você acabou, porque não estava crendo, você acabou não fazendo a oração ousada e pedindo grandiosamente a Deus. Eu sempre brinco, né, que as irmãs às vezes me pedem uma oração, estão casando, querem comprar eletrodoméstico e querem pedir uma geladeira em oração, e eu sempre falo, eu brinco com elas, eu oro só se for aquela que é de inox com água na porta. E elas começam a chorar, porque às vezes é o que ela quer, mas não tem coragem de pedir. Eu me lembro, né, da história de Eliseu, uma história muito interessante, porque já no final da vida dele, então vamos escrever aí, eu não limito, não, só escreve assim, ó, não limite o poder de Deus. Escreve para mim: não limite o poder de Deus. Kaline Cardoso, muito obrigado pelos selinhos. Obrigado a todos os irmãos que estão gentilmente e generosamente doando selos aqui. Que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Não limite o poder de Deus. Essa história de Eliseu é interessante porque tem muitos grandes milagres lá através de Eliseu. Milagres que realmente mostram o poder da oração do impossível. Mas eu quero só relatar uma. No final da vida dele, ele chama Jeoás, que é o rei de Israel, e diz para ele tomar o arco e a flecha. Eliseu fala para ele: olha, atire uma flecha pela janela. E ele atira, e ele fala: essa é a flecha da vitória. Ele fala para o rei. E depois ele manda que o rei atire outra flecha no chão. Mas dessa vez ele atira, obrigado Eduarda pelo selinho, ele atira apenas 3 vezes. E isso deixa Eliseu muito indignado. Vamos ver o que ele fala? Se você quer ler comigo, ou se você está anotando, eu vou ler 2 Reis. 2 Reis, alguém escreve aí para mim. 2 Reis capítulo 13, verso 15. 2 Reis 13, 15. Olha o que diz. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteza o arco, puxa o arco. E ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda:
toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes as deverias ter ferido. Então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás o ciro. O que aconteceu aqui? Obrigado, Ivone, pelo selinho, tá bom? Por que Eliseu ficou tão indignado, gente? Porque mesmo ele tendo a flecha da vitória do Senhor, ele só atirou a flecha 3 vezes, e como tudo indica que ele tinha, talvez ali na aljava, geralmente era 6, 7 flechas que eles carregavam. O profeta queria que ele atirasse todas, mas ele atirou só 3 a mais. Ele limitou o poder de Deus. Se ele tivesse atirado 6 ou 7 vezes, ele teria vencido o inimigo completamente, que depois fica lá e atormenta a vida deles. Mas agora a vitória seria parcial. Parcial. O que aconteceu aqui? Ele limitou o poder de Deus de agir. Deus queria fazer muito mais. Deus queria fazer muito mais, mas ele limitou o poder de Deus. O nosso Deus, é isso que eu preciso dizer para você. Ele é grandioso, ele é generoso e ele é poderoso. Escreve aí assim para mim: o meu Deus é grandioso, generoso e poderoso. Você pode escrever isso? O meu Deus é grandioso, é generoso e é poderoso. Todo mundo escrevendo: meu Deus é grandioso, é generoso e é poderoso. Eu quero falar hoje para você um pouco, não só da grandeza de Deus, mas da generosidade de Deus, da bondade de Deus conosco. E como nós não podemos, em momento algum, limitar isso. Você vê que o inimigo convenceu a esse povo que eles deveriam... Eu já vi muitos irmãos que caíram nesse engano, foram enganados e convencidos de que devem pedir pouco a Deus. Por quê? Porque só gente muito santa pode receber muito de Deus. Eu já ouvi essa conversa. Não, você não pode pedir essas coisas não. Isso aí para conseguir uma casa, um carro desse que você está querendo, uma viagem dessa, uma cura dessa, você tem que ser muito santo. Só gente muito santa para receber algo muito grande. Se convenceram de uma maneira direta ou indireta, inconsciente ou não, dessa mentira, de que só os mais santos podem receber coisas muito grandes de Deus. E é pior, alguns no final são convencidos até de que nem podem pedir nada para Deus. Estão debaixo de um espírito de engano. Mas você se lembra o que aconteceu na multiplicação dos pães, por exemplo? Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Que o Senhor alimenta 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças? Qual que foi a palavra do Senhor? Qual que foi a afirmação? Olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 6, verso 11. Ele diz assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quanto queriam. Eu quero que você escreve essa frase para mim: quanto queriam. Ela é importante, ela marca algo aqui. Escreve para mim: quanto queriam. Todo mundo escrevendo: quanto queriam. Jesus multiplicou os pães, Jesus multiplicou os peixes, distribuiu quanto queriam. Você pode escrever quanto queriam? Ou seja, Deus deu para eles o tanto que eles quiseram. Nós queremos comer, nós estamos com fome. Então ele não deu um pouquinho para cada um. Não, gente, vamos aqui devagar. Já viu? Às vezes até na nossa casa, dependendo de onde a gente está, tem uma comida boa lá, mas a sua mãe ou o seu pai fala: gente, cada um pega só um pouco, porque tem que dar para todo mundo. Guarda para o seu pai,
Peraí que o seu irmão não chegou ainda. Obrigado, Cláudia, pelo selo. Não é verdade? Você já esteve em alguma reunião que alguém falou, ó, gente, vai com calma aí, porque tem mais gente para comer. Ou seja, você não vai poder comer o tanto que você quer. Imagino que você já, talvez até já falou isso, ou esteve em algum lugar assim. Mas Deus não. A Bíblia fala que o Senhor deu para eles o quanto eles queriam. Isso não está aqui por acaso. Isso vai contra um ensino religioso. Qual que é o ensino religioso? É que Deus te dá segundo a medida da vontade dele. A religião ensina para você que Deus dá de acordo com a vontade dele. Se Deus está com vontade de te dar 10, ele te dá 10. Se ele está com vontade de te dar 5, ele vai te dar só 5. Ou seja, é Deus que fala o tanto que é para ser dado. Esse é o que a religião ensina. Se você quiser me apedrejar hoje, me apedreje. Mas eu estou aqui mostrando para você que isso é contra a religião. Por quê? Porque a religião diz que Deus dá segundo a quantidade da vontade dele. Mas esse texto mostra que, na verdade, ele nos dá o quanto queremos. Você tem coragem de escrever assim para mim? Deus me dá o quanto eu quero. Escreve o eu com letra maiúscula. Deus me dá o quanto eu, maiúsculo, quero. É o que está escrito aqui. No momento que eles disseram, estamos satisfeitos, parou o suprimento. Deus me dá o quanto eu quero. Mas a Bíblia fala que ainda sobraram. Eles comeram tanto que quiseram. Tanto que quiseram. E a Bíblia fala que ainda sobrou 12 cestos cheios. Por que está aqui na Bíblia isso? Para mostrar, meu amado, que não há limites na bondade e na graça de Deus. Não há limites na bondade e na graça de Deus. Eu preciso que você... Eu vou exigir um pouco mais de você hoje, mas essas frases eu recomendo que você tenha um caderno de anotações, porque aqui no nosso devocional o espaço de anotação é muito pequeno. Eu vou publicar um livro de anotação do devocional, onde vai ter todas as confissões da palavra e um espaço para você anotar. Em breve, tá bom? Se o Adriano estiver me ouvindo aí, até já vai me ajudando a colocar alvos de oração, um negócio legal, bonito. Então, por enquanto, vai anotando uma folha, depois você transfere. Eu vou te falar 2 frases que eu preciso que você escreve para mim, ok? Grava essa aí. Escreve assim para mim. Escreve assim. A religião limita a Deus, mas o Senhor é generoso. A religião limita a Deus, mas o Senhor é generoso. Ok? Não há limites na sua bondade e na sua graça. A religião limita a Deus, mas o Senhor é generoso. Essa é uma frase que eu quero que você escreva, ok? A outra frase é: não há limites na sua bondade e na sua graça. A religião sempre vai colocar um limite. Não, Deus é que vai determinar, né? Você não. Você está pensando que você manda em Deus? Pois é, mas a Bíblia diz que Deus falou para eles, que deu para eles o quanto eles quiseram, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Não limites, escreve aí para mim na sequência. Não há limites na bondade e na graça de Deus. Não há limites na bondade e na graça de Deus. Nós precisamos ser honestos sobre isso. Muitos simplesmente não acreditam que Deus é tão bom quanto Ele diz que é. A religião fez isso com você. Você não faz orações mais ousadas a respeito do seu casamento. Você ganha aí 2, 3 mil por mês, mas você tem coragem de pedir um salário de 10 mil para Deus, 15 mil para Deus, 20 mil para Deus.
Pastor, você não está entendendo não. Como? Eu não tenho formação, eu não sou formado. Eu não tenho cultura. Eu sou empregada doméstica, eu trabalho de office boy. Como você quer que eu... Nada, e não tem nada não diminui, mas tem limites, claro. Essas profissões têm limite de ganho. Todas têm, né? Mas se eu falo isso para você, você tem coragem de fazer uma oração para quadriplicar o seu salário? Obrigado, Glaucio, Malta. Porque até agora você estava indo bem nas frases, mas agora eu não vou te condenar. Em nome de Jesus, não vou te condenar. Eu só estou te mostrando, na prática, que você está com um bloqueio na mente sobre o poder de Deus e a graça de Deus. A graça de Deus está limitada na sua cabeça. A prova é que você não tem coragem de exagerar nos seus pedidos. Você não tem coragem de exagerar. Você pede um casamento, mas você tem coragem de pedir um casamento com um homem bom, bonito, cheio do espírito e rico? Não, pastor, isso é bobagem. Pois é, tudo bem. Você vai pedir o carro, mas você vai pedir o carro que você gostaria realmente? Ou qualquer um serve? Eu quero uma casa, um apartamento. Não, amém, Deus, qualquer um que Deus me der, eu estou feliz. Amém, eu também. Mas por que você não tem coragem de pedir o que você quer? E peça mobiliado. Querido, a religião limitou a bondade de Deus na sua cabeça. Para de perguntar como. Para de perguntar quem vai fazer isso por mim. Não tem jeito. Deus quer que você seja ousado. Você pode pedir para Ele dobrar, triplicar, quadriplicar, quintuplicar o seu salário. Mas para de perguntar como. Não limite a bondade de Deus. Muitos não acreditam que Deus é tão bom quanto Ele diz que é. Se a verdade fosse totalmente clara para nós, eu e você, se essa verdade de que não há limites na bondade e na graça de Deus, preste atenção, se a verdade fosse totalmente clara de que não há limites na bondade de Deus conosco, nós não viveríamos tão ansiosos. Não viveríamos. Eu creio que é impossível exagerar a bondade de Deus. Hoje tá difícil aqui, hein, gente? Falar amém. Escreve para mim essa frase, mais uma frase, escreve aí. Diga assim, se você crê, eu creio que é impossível exagerar a bondade de Deus. Pode escrever para mim? Eu creio que é impossível exagerar a bondade de Deus. Todo mundo escrevendo. Eu creio que é impossível exagerar a bondade de Deus. Eu sei que está parecendo contraditório. Você falou, pastor, você acabou de falar para a gente exagerar e agora está dizendo que é impossível. Sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. Escreve aí. Eu creio que é impossível exagerar a bondade de Deus. Você pode ser usar. E o que eu estou querendo dizer com isso? Exagere. Seja o máximo exagerado que você puder. E você ainda não vai conseguir exagerar. Porque Deus é tão grande. Deus é tão generoso. Deus é tão poderoso. Deus é tão gracioso que não há nada tão exagerado que você peça que vai ser exagerado demais para que Ele manifeste a sua bondade. Na verdade, nós não gostamos de nada exagerado. Geralmente a gente procura ser realista, equilibrado. Mas aqui está algo que você não vai conseguir exagerar. A bondade e a generosidade de Deus. Peça o prédio para a sua igreja, peça os membros, peça o carro, peça a cura, mas não peça... sabe que, olha, tem gente que está pedindo um emprego. Não peça só um emprego, peça uma posição nova. Não peça só um aumento, peça para triplicar o salário. Não peça só um casamento, peça uma família. Com casa mobiliada, com carro na garagem, com viagem dos sonhos. Não peça só a cura, peça a saúde.
Fala para o Senhor te fazer um atleta. Não peça só a libertação da depressão. Peça para Ele te fazer uma pessoa muito feliz e alegre. Para de perguntar como, que jeito, não faz sentido. Não, é impossível exagerar. Por mais que você exagere, você nunca vai conseguir fazer isso com a bondade e a generosidade de Deus. Não coloque limites para a bondade de Deus. Quando você faz isso é porque alguma crença errada está tomando espaço na sua mente. Quando você coloca limites para a bondade de Deus, você está com um bloqueio de uma crença errada na sua cabeça. É como se você estivesse pensando assim: essa bênção é grande demais para mim. No mundo não tem aí, quando alguém está interessado numa pessoa muito bonita, é muita areia para o meu caminhãozinho. Em outras palavras, é o que passa na sua cabeça muitas vezes. Essa bênção é grande demais para mim. Para receber essa bênção, eu precisava ser um gigante espiritual. Igual o pastor fulano, igual o ciclano. Então você percebe uma coisa aqui, em tudo que eu estou falando? Qualquer limite que você coloca na bondade de Deus é uma mentira maligna. Eu quero que você escreva isso para mim. Escreve aí. Qualquer limite colocado na bondade de Deus é uma mentira maligna. Por favor, escreve. Qualquer limite colocado na bondade de Deus é uma mentira maligna. Qualquer limite colocado na bondade de Deus é uma mentira maligna. Infelizmente, muitos irmãos têm limitado a bondade de Deus por causa de conceitos falsos. Eu quero te fazer uma pergunta em amor hoje. Quantos aqui querem uma grande, grande bênção? Tem alguém aqui? Sim, esquece, que eu falei, esquece como, quem. Essas perguntas aí, coaches fazem para homens. Tem essa brincadeira aí, alguém até brincou aí com o nosso querido irmão Pablo, né? Que ele ensina, né? Como, tarará, tarará, tarará. Pergunta como. Isso não está errado, mas é para homens. Para homens você pergunta como, tarará, tarará, tarará. Mas para Deus não. Deus você não pergunta como. Deus não é homem, querido. Deus não, você não pergunta quem, você não pergunta como. Então, se não tivesse limites, você gostaria de ter uma grande bênção? Então eu vou te falar algo. Experimente aumentar essa bênção de forma exponencial. Estou te ensinando um exercício de fé. Você está dizendo aqui para mim que você gostaria de uma grande bênção. Vamos imaginar. Eu não sei qual que é, você não precisa escrever aqui. Mas vamos pensar assim. Eu quero te desafiar hoje a fazer um exercício. Olha, presta atenção. É um exercício. Não estou aqui para te estimular a ganância. Eu não estou aqui para te estimular a ser materialista. Por favor, seja espiritual, me entenda. Eu só queria te chamar para a gente fazer um exercício espiritual. Um exercício. Então vamos tentar exagerar aqui hoje juntos? Ok, você já sabe aí qual que é a bênção grande que você quer. Pensa agora numa bênção grande. Pensa aí, muito grande. Pensa nela. Pensou? Pensou numa bênção muito grande? Então nós vamos fazer um exercício. Qual que é o exercício, pastor? Você agora vai exagerar o máximo que você puder essa bênção. Me dá um exemplo, pastor. Vamos pensar que você está pensando num carro. Você queria ganhar um carro novo. Você ganha 2.000 por mês. Você não tem de onde tirar. Não tem ninguém para te dar. Mas você queria ganhar um carro novo. Ótimo, muito bem. Então já é uma grande bênção. Agora você exagera. Porque você queria um HB20. Muito bom. Não, então agora eu vou pedir um Corolla. Ótimo, muito bem. Exagera um pouco mais. Mais, pastor? Sim, vai lá. Então eu quero uma Mercedes. Uau, melhorou, hein? Melhorou. Muito bom. Não, exagera mais. Eu quero uma elétrica. Uau.
Agora, vamos ficar absurdo? Você tem coragem? Falar, não, eu quero 10 Mercedes elétricas, de R$1 milhão cada uma. Olha aí, você já tá ficando nervoso comigo. Vamos para as casas, que carro é negócio de mulher, de homem, né? Vamos falar para as mulheres. Pede aí, irmão, uma coisa grande. Eu quero uma casa. Ótimo, muito bom. Então vamos exagerar? Não, eu quero uma casa no condomínio fechado. Ótimo. Vamos exagerar? Eu quero uma casa no melhor condomínio fechado. Ótimo. Vamos exagerar? Eu quero uma casa no condomínio fechado, no melhor da cidade, mobiliada, com carro na garagem. Ótimo. Vamos exagerar mais? Eu quero 10 casas no condomínio, uma para eu morar e 9 para eu alugar. Barbaridade. Pastor, você está estimulando a ganância. Por favor, você chegou agora, a gente está fazendo um exercício de exagero de bondade de Deus. A minha pergunta é, depois de te dar um exemplo de exagerar, você continua acreditando que Deus pode te dar exageradamente? É só isso, eu estou te mostrando que como a sua mente limita o poder de Deus. Você não consegue nem fazer um exercício desse comigo. É só um exercício. Mas você fica limitando. Você ainda crê que Deus é suficientemente bom para te dar essa bênção? Como eu falei aqui, a minha ideia não é estimular você a fazer pedidos absurdos, gananciosos. O que eu estou querendo nessa live de hoje? Eu estou querendo quebrar os limites da sua crença na bondade de Deus. Eu estou querendo te ajudar a não colocar limites na bondade de Deus. Escreve assim para mim: a partir de hoje, eu nunca mais colocarei limites na bondade de Deus para comigo. Essa live pode mudar a sua fé. Não duvide que eu estou te falando. Parece simples, mas ela pode destravar algo poderoso na sua mente. A partir de hoje, eu não vou mais colocar limites na bondade de Deus para comigo. Você consegue escrever essa frase? A partir de hoje, eu não colocarei, tem pôr não aí. A partir de hoje, eu não mais colocarei limites na bondade de Deus para comigo. Eu vou pedir livremente. Você sabe quem faz isso? Você sabe quem tem essa fé para pedir exageradamente, absurdamente? As crianças. Só crianças têm fé exagerada. Crianças saudáveis. Eu já contei isso várias vezes. Um dia, um dos meus filhos ainda era pequeno, ele devia ter 4, 5 anos de idade. Ele acordou animado, feliz. Falou assim para mim: pai, vamos amanhã para Disney? Vamos amanhã para Disney? Toda a nossa família. Eu assustei com o pedido. Falei: meu filho, não é assim. É muito caro. Eu não tenho dinheiro. E é muito longe. Aí ele falou: passa o cartão. Como diz o outro, lá tem dinheiro sobrando. Aí eu ri. Aí eu falei: mas é muito longe, não é assim. Ele falou: vamos de avião. Muito estudo tão simples na cabeça de uma criança. Eu ri, né? Porque eu não sou Deus. Mas para ele era como ir ali na esquina. Porque eu fico feliz porque ele me via assim. Ele me via como um pai rico, como um pai generoso, bondoso, e ele pediu. Simplesmente pediu. Eu tenho um filho assim, ele é livre. Ele me pede carro, ele me pede os carrão, ele me pede casa, ele abusa. Às vezes os outros filhos ficam até com raiva. Mas eu acho que é ele que está certo. Ele que está certo. Eu fico feliz que ele pense isso de mim, que eu quero dar o melhor.
Eu fico feliz que ele pensa que eu posso, porque é assim que eu quero que ele pense de Deus. Por quê? Por que você está limitando o poder de Deus? Para com isso. É uma ideia do tipo, é bom demais para ser verdade, pastor. Talvez enquanto você assiste essa live, você está pensando assim, puxa vida, eu até por um momento fiz o exercício de exagerar, mas é bom demais para ser verdade. Você sabe, quando nós ensinamos sobre a graça de Deus, os religiosos ficam alarmados, dizendo que essa é uma mensagem perigosa. Olha, gente, é por isso que o reino é das crianças, tá? E que se a gente não voltar a ser como criança, diz a Bíblia, se você não voltar a ser como criança, você não pode herdar o reino de Deus. Jesus é que falou. Porque a criança, ela tem uma fé simples, ela tem uma fé pura. Ela não fica pensando, qual que foi minhas notas no boletim? Será que eu mereço pedir uma bicicleta para meu pai? Não, ela não lembra de si, ela não lembra dos erros que cometeu, e ela acha que o pai dela é rico, poderoso e é o super-homem. E ela pede e não sabe quanto custa, e nem quer saber. Deus não quer que você peça o baseado na sua performance, se você merece ou não, e não quer que você questione se ele pode ou não. Você esquece de você, e apesar dos seus erros, como uma criança inocente, você pede exageradamente, porque sabe que não há impossíveis para ele. Simples assim, sem perguntar como ou quem vai fazer. É isso que Deus espera de você. Então, quando as pessoas nos criticam por ensinar o evangelho da graça de Deus, como eu estou te ensinando aqui todo dia, lembrando que esse devocional aqui não é sobre autoajuda, esse devocional aqui não é sobre o que o homem pode fazer, é sobre o que Deus faz por você. São 366 mensagens de graça, de favor, de fé, para te alimentar a fé, para desbloquear a sua mente. Se você não tem, adquire o livro no link da bio. Por isso que eu insisto com você para dar de presente, vai mudar a vida das pessoas. Lembrando que quero reforçar o meu convite para você. Se você não está no meu grupo de WhatsApp, eu tenho um grupo de WhatsApp do Devocional, onde eu mando mensagens diárias exclusivas lá. É só clicar no link da bio e entrar no grupo de WhatsApp do Devocional. Se você não me segue, já clica para seguir, ok? Aí. E pamarca aí os seus amigos. Se você pode doar um selinho, quero te agradecer. O seu selo é muito bem-vindo, porque eu posso patrocinar essa live aqui. Obrigado. E lembrando que quando eu terminar essa live, eu apelo para que você pegue o link e mande em todos os grupos de WhatsApp da sua família, dos seus amigos, porque eles precisam ouvir essa verdade. Mas quando a gente... lembrando aqui, ó, gente, que essa live é transmitida também pelo meu canal no YouTube, PR Naor Pedrosa, onde eu ponho pregações toda semana lá. Se você não me segue, clica lá no YouTube depois para me seguir. Um abraço para os irmãos que estão assistindo pelo YouTube. E também no meu TikTok, Naor Pedrosa com Z. Veja, quando as pessoas nos criticam de pregar o Evangelho da Graça, o que eles estão dizendo em outras palavras? Eles estão dizendo que Deus não pode ser tão bom assim. Deus não pode ser tão bom assim. Mas quando o Senhor trouxe o povo dele de Israel para a terra prometida, o que ele falou para eles? Você lembra? Ele falou, olha, vocês, eu vou dar uma terra prometida para vocês, e vocês vão receber uma terra, e vocês não vão ter que fazer nada. Vocês vão ganhar cidades que vocês não construíram. Vocês vão ganhar vinhais e olivais que vocês não plantaram. Vamos ler isso? Deuteronômio, obrigado Veiga, Marcela, pelo selo. Coloca aí para mim, Deuteronômio capítulo 6, verso 10. Deuteronômio 6, 10. Olha o que diz. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob o juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste,
vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares. Está aqui, ó. A terra que eles receberiam era uma terra que manava leite e mel, jorrava, fluía. A Bíblia não diz que a terra tinha leite e mel. A Bíblia fala que a terra fluía leite e mel. E Deus coloca assim para dar uma ideia de abundância. Obrigado, Herbert, pelo selo. Obrigado a todos os irmãos que estão aí atendendo ao meu apelo. Então, o povo não deveria fazer nada. Eles deveriam só receber. Quando os espias foram lá, enviados para ver a terra, eles voltaram dizendo, falando, não, realmente, a terra é muito boa. Mas 10 desses espias incrédulos disseram em outras palavras, olha, a terra é maravilhosa, mas é muito bom para ser verdade. É muito bom para ser verdade. E por isso não entraram. Josué e Caleb se levantou e falou, para com isso. Gente, Deus não mandou a gente lá para ver o inimigo, não, mandou lá para ver a terra. Ele não falou de que tinha inimigos impossíveis de serem tirados, vocês estão olhando para o lugar errado. Vamos, Deus vai nos dar a terra, Ele prometeu, Ele mandou a gente olhar. Para com isso, para de perguntar como, para de limitar o poder e a bondade de Deus. Mas a Bíblia fala que eles se enfureceram com eles. E por isso não entraram. Não entraram. Sempre que você pregar a graça de Deus e o exagero da bondade de Deus, que não tem, pessoas vão ficar furiosas com você. Vão dizer que você está desequilibrado, que essa mensagem é absurda, que não é bem assim também não, tem a sua parte, faça a tua parte que a minha te darei, isso é uma heresia, porque não está na Bíblia. Sua parte é crer. Se você não for fiel, você não vai receber. Quem você pensa que é. Todas essas coisas vão te criticar. Então não jogue pérolas aos porcos, com todo respeito. Qual que é a lógica do céu? A lógica do céu é muito clara. Romanos 8:32, a Bíblia diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32, para quem está anotando. Aquele que não poupou o seu filho, porventura não vai me dar todas as coisas de graça? Se o Pai, a lógica de Deus é clara, se o Pai não negou a você o seu próprio filho amado, o que mais ele poderia negar a você agora? O que mais? Se o Pai nos deu seu próprio filho, quando ninguém nem estava pedindo, por que agora ele vai nos negar uma bênção quando a gente está pedindo? Se o Pai não negou o filho, que custou tanto, por que ele vai nos negar agora uma bênção que custa tão pouco? Diante do que Deus é e do que Deus tem. Se o Pai nos deu seu único filho quando a gente ainda era inimigo, imagine o que Ele não vai te dar agora que você é filho reconciliado. Ele quer manifestar a sua graça a nós, nos dando todas as coisas livremente em Cristo. Receba livremente, querido. Receba graciosamente. Não duvide da insondável bondade de Deus. Escreve assim para mim. A lógica de Deus é... Ele não negou Jesus a mim, vírgula. Não me negará coisa alguma em Cristo. A lógica de Deus é... Ele não me negou Jesus, vírgula, não me negará coisa alguma. Consegue escrever essa última frase aí para a gente orar? A lógica de Deus é, ele não me negou a Cristo, não me negará coisa alguma. Essa é a lógica do amor de Deus, da bondade de Deus. E essa é a fé que honra a Deus. A fé que exagera. Então agora nós vamos confessar a palavra. Mas eu quero desafiar você hoje a romper com todo bloqueio na sua mente. Eu quero que quando terminar você passe a pedir coisas grandes para Deus, sem perguntar como, sem avaliar se merece,
apenas peça. Eu vou terminar essa live, vou colocar aqui minha trilha sonora e eu vou fazer algumas orações que eu preciso fazer. Recomendo que você faça o mesmo. E assim que terminar, eu vou deixar essa live salva. Pega o link, hoje é feriado, manda nos grupos de WhatsApp da sua família, seus amigos, medita neles, anota, faça orações exageradas. Lembrando que hoje na videira aqui em Goiânia tem o City Quaker, começa agora às 9 horas. Você pode se inscrever ainda, um ministério poderoso de cura e dons espirituais. À noite, a entrada é livre, 19h30 na Arena Bueno, hoje e amanhã. Tem o dia todo e de noite. Estão nos treinando para ser usado por Deus poderosamente. E amanhã, domingo de Páscoa, domingo de Páscoa, a gente vai ter uma super apresentação na videira da Arena Bueno às 10 da manhã. Incrível, com teatro, com música, telão, vídeo, quarteto de cordas, coral. Esse é um negócio muito top. Domingo, 10 da manhã, lá na Arena Bueno. Te convido a estar com a gente. E às 18 horas a gente vai ter culto lá também. Que você possa ter um fim de semana maravilhoso, tá bom? Vamos confessar a palavra? Se você pode, repete em voz alta comigo. Diga assim: eu creio que sou justo em Cristo Jesus. Eu creio que o meu Deus é capaz de realizar muito mais do que posso pedir, pensar ou imaginar, conforme o seu poder que opera em mim. Ouso pedir o que preciso, confiado na graça de Deus e na aliança da qual faço parte, como um filho amado e justificado em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fica na paz, fim de semana maravilhoso. Te espero no seminário do City Quaker agora de dia, hoje e amanhã, e à noite às 19h30, e no domingo, no culto especial de Páscoa, não, de ressurreição, domingo da ressurreição, para a gente celebrar junto. Fica na paz.